Nós vamos ministrar hoje, Jesus estendeu os seus braços, né? Agradeço ao pastor a oportunidade que tem nos dado de cultuarmos a Deus aqui, ministrando a palavra de Deus. Irmãos, o tema de hoje, Jesus estendeu os seus braços. Vamos fazer algumas leituras, né? Eu vou pedir o irmão ali para me ajudar daqui a pouco, que nós vamos ler vários textos. Vamos usar bastante a Bíblia. Vai ser praticamente um culto de ensino. E vamos começar abrindo nossas Bíblias em João 19. João 19, eu vou ler o versículo 17 e 18. Que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus Cristo, nós vamos falar da crucificação de Jesus e o que significa o termos como os braços estendidos para nós. Jesus Cristo foi odiado pelos judeus e por muitas vezes os judeus quiseram matá-lo, né? Ora apedrejado, ora eles queriam prendê-lo para poder matá-lo na prisão, mas Deus não permitia, porque ainda não era chegada a hora. Então, muitas vezes Jesus teve que se esquivar no meio do povo para não ser apedrejado, porque ainda não era chegada a hora. Por quê? Porque o propósito de Deus era que Jesus morresse crucificado e não apedrejado, não enforcado, teria que ser crucificado. Isso porque existia profecias já de muitos anos atrás de que ele seria crucificado e morreria de braços estendidos. Então, não poderia ser morto de outra forma, né? O profeta Isaías, a gente encontra profecias falando que Jesus morreria de braços estendidos, morreria entre malfeitores, então não poderia ser no calabouço, isolado de todo mundo, porque ele morreria entre malfeitores, e o texto que eu acabei de ler fala de dois malfeitores, um à sua direita, um à sua esquerda, né? E salmos também, alguns salmos falam da morte de Jesus, como é que ela aconteceria, e tudo isso tem uma simbologia. O Novo Testamento com o Velho Testamento tem uma ligação muito grande, né? Muitas coisas do Velho Testamento, simbolicamente, iriam acontecer no Novo Testamento. Vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio 5,15, nos dá a ideia dessa simbologia de Jesus morrer de braços estendidos por nós. Diz assim, Deuteronômio 5,15, Moisés estava falando ao povo, né, que havia saído do Egito, porque te lembrarás o povo, que foste servo na terra do Egito, o povo era escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Então tem uma simbologia desde a libertação do povo de Israel, que Deus libertou aquele povo de braço estendido, com a crucificação de Jesus, de braços estendidos para reconciliar o homem pecador com Deus, né? Para tirá-lo da escravidão, do pecado, libertá-lo e dessa forma, dessa feita, com os braços estendidos de Jesus. Então, eu vou agora entrar na ilustração, eu vou pedir o irmão para colocar a ilustração ali. Essa ilustração, eu recebi esse texto, muitos já devem conhecê-los, não sei se os pastores já conhecem essa ilustração da piscina, né?
e a cruz, a piscina e a cruz. Está disponível na internet hoje, bastante disponível, mas há muitos anos atrás, alguém me enviou por e-mail essa ilustração. Uma pessoa num trampolim de uma piscina para mergulhar, e a lua cheia numa noite de verão bem quente, igual nós estamos agora já nesse calor, né? As noites quentes, uma noite de luar. Quando o nadador estendeu seus braços para poder mergulhar, a lua projetou a sombra dele em formato de cruz, né? Não daquela forma ali, porque ali está atrás. Na verdade, a ilustração, a sombra seria na frente dele e não atrás. Por quê? A ilustração é a seguinte: um frequentador de um clube de natação, ficava sempre lá à noite, ele via sempre um senhor que chegava, trocava de roupa para poder nadar, passava na beira da piscina e molhava a ponta do pé, né? Molhava a ponta do pé na piscina, depois subia no trampolim mais alto e mergulhava, nadava um pouco, depois ele ia embora. E ele sempre via essa cena, aquela pessoa que ficava lá sentado no clube, sempre via essa cena. Um dia ele perguntou àquele senhor: por que esse ritual? Qual a razão do ritual de você chegar ao clube, passar perto da piscina, molhar a ponta do pé, depois subir e mergulhar do trampolim mais alto? Existe uma razão desse ritual? Aí o cidadão foi explicar o porquê. E ele disse o seguinte, que ele era professor de natação quando ele era mais novo, e numa noite de verão, muito calor, muito pernilongo, igual estamos tendo esses dias, o tempo esquentou muito, e aí ele não conseguia dormir, e ele resolveu ir nadar. E ele tinha as chaves do clube, ele morava perto do clube onde ele dava aula, resolveu nadar. E foi para lá, abriu o clube, não acendeu as luzes, a noite estava bem clara pelo luar, e ele subiu ao trampolim, tal qual na figura ali. E quando ele estendeu seus braços para poder, né, fazer a posição de mergulho, ele olhou na parede em frente. E o que ele viu? O formato da cruz pelo seu corpo. A silhueta do seu corpo formava a cruz na parede. E aí ele ficou olhando para aquela sombra da cruz e lembrou que muitas vezes pregaram para ele, falando que Jesus Cristo havia morrido na cruz para salvar o pecador, e o pecador que acreditasse que Jesus Cristo era Filho de Deus e que veio a esse mundo e que morreu na cruz de braços estendidos para a salvação de todo pecador, esse pecador iria para o céu. Quando ele morresse, a sua alma iria para o céu. E ele ficou lembrando disso, das pessoas que já haviam falado isso para ele, e ele não era um cristão ainda. E ele ficou muito tempo ali, contemplando a sua sombra num formato de cruz, tal qual está ali atrás, mas seria na frente, na parede à frente. E depois de muito tempo, pensando nisso, pensando em todas as pregações que ele já tinha ouvido, de quanto que Jesus nos amava, né? O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar, e que ele garantia a salvação, a vida eterna no céu para as pessoas que assim acreditassem e o recebessem como Salvador. Aí ele desistiu de mergulhar. Vou para casa, vou mergulhar mais não. Desceu do trampolim e quando ele passou próximo da piscina, ele viu que a piscina estava vazia, porque eles haviam esvaziado a piscina para fazer alguns reparos nos azulejos que estavam se soltando. E aí ele se ajoelhou e ele entendeu que Deus, através da sombra dele, o estava salvando, porque ele nunca deu ouvido às pregações, mas na hora que ele refletiu na imagem da cruz diante dele, ele entendeu que Jesus Cristo estava ali tendo misericórdia dele, porque ele morreria, né? Se ele tivesse saltado, ele teria morrido. Então ele entendeu que Jesus salva de diversas formas, né? E que ele foi salvo naquele dia daquela forma. Então ele explicou àquele cidadão que naquele dia ele entregou a vida dele para Jesus, passou a ter certeza de que ele era uma pessoa salva, de que ele iria para o céu. E que daquele dia em diante, ele nunca mais subiu no trampolim sem passar o dedão do pé na água, né? Para ter certeza que tinha água lá.
Mas isso mostra o grande amor que Jesus Cristo tem pelo pecador, né? E ele apresenta várias oportunidades aos pecadores de aceitarem Jesus Cristo. Eu vi um pregador pregando uma vez, dizendo que o pastor da igreja havia convidado um irmão muito simples, um irmão muito humilde, para pregar num culto dia de semana, um culto assim que na cabeça dele não seria muito significante, porque esse irmão insistia muito em pregar, mas o pastor achava que ele não tinha condições de pregar. E aí, no dia da pregação, né, no dia desse culto, o marido de uma mulher da igreja, que nunca tinha entrado dentro da igreja, mas que o pastor já havia pregado para ele muitas e muitas vezes, e era um marido que ajudava muito a igreja financeiramente, através da esposa. O marido era um simpatizante, né, mas nunca tinha entrado na igreja. E quando o pastor viu aquele homem à igreja pela primeira vez, o pastor ficou apavorado. Logo hoje, que não sou eu que vou pregar, e sim o irmão fulano que vai pregar, misericórdia, né, e tal. E o irmão foi para frente, muito humilde, mal sabia ler, e ele pegou um texto de genealogia, da genealogia de Jesus, e ficou lá um tempão só lendo os nomes, né, com muita dificuldade, lendo os nomes. Quem gerou quem, e tal, e tal. E o pastor apavorado, suando, achando que aquele homem nunca mais voltaria à igreja, porque estava ali para ouvir a leitura de genealogia. E ao final aquele irmão disse assim: isso aqui que eu li é só um pedacinho da lista de nomes que está lá no céu. É só alguns nomes dos que estão lá no céu. E se você quiser o seu nome nessa lista, você tem que entregar a sua vida para Jesus. E aquele homem converteu, entregou a vida dele para Jesus, naquilo ali. O pastor ficou assim impressionado, né? Depois, conversando com ele, na casa dele, que o pastor visitava muito a casa dele, por que ele aceitou Jesus naquele dia? Ele falou: primeiro, porque foi Jesus que me levou lá, porque eu nunca tinha sentido vontade de entrar na igreja e senti naquele dia. Foi a primeira vez. Eu estava em casa e me bateu uma vontade tremenda de entrar na sua igreja. E fui lá. E segundo, porque eu quero o meu nome nessa lista, né? Então eu quero fazer parte dessa lista dos nomes dos salvos lá no céu. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nos amar. João 3,16, né, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão imensa, tão intensa, que ele enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz do Calvário. Então foi por amor que Jesus se entregou à cruz, por amor a todos nós, né? Jesus também estendeu seus braços na cruz para salvação. João 6,38, vou ler esse texto. João 6,38. Diz assim, Jesus dizendo, né, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus Cristo morreu de braços abertos naquela cruz por amor e para salvar o pecador. Mas Jesus Cristo não estendeu, pode deixar a projeção, irmão, da segunda imagem. Jesus Cristo estendeu seus braços não só para nos salvar, mas para muito mais, porque ele faz uma obra completa na nossa vida, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. É por isso que todo crente pode afirmar que é salvo. Porque quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos pessoas salvas. Isso não é arrogância, não. Tem gente que tem medo de afirmar que é salvo, por medo de ser taxado de arrogante, né? De pretensioso. Vocês acham... E tem gente que fala que crente acha que vai tudo para o céu. Nós não achamos, nós temos certeza que
e nós vamos para o céu mesmo, né? É para isso que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, é para a gente ir para o céu mesmo, é para a gente ter o nosso nome na lista lá dos salvos, né? Dos que herdarão a vida eterna. Mas como ele faz uma obra completa na nossa vida, eu vou ler vários textos agora que Jesus estendeu os seus braços por várias razões e por nos amar demais, né? Jesus estendeu os seus braços para nos dar a paz. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Como que é a paz que o mundo dá? Uma paz passageira, provisória, temporária, né? E que é uma paz relacionada ao prazer, à alegria. Então, as pessoas que não têm Jesus Cristo, que não têm a paz de Jesus Cristo, elas têm alegria na vida e a paz delas enquanto elas estão alegres, realizadas, felizes, aí elas têm paz. Mas nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação, de problemas, muitas não têm paz. E aí elas querem trocar tudo que elas têm por um minuto de paz. Tem pessoas que falam isso, né? Daria tudo que eu tenho por um minuto de paz, de tão atormentada que fica. Então essa é a paz mundana, é a paz do mundo. E Jesus fala, a minha paz não é igual à paz do mundo. Como que é a paz que Jesus Cristo nos dá? Que adveio do sacrifício dele na cruz do Calvário, dos braços dele estendidos por nós. É uma paz eterna, é a paz que mesmo independente de estarmos felizes, alegres, momentos bons, independente do momento da nossa vida, nós temos essa paz, porque nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, né? Então ele estendeu os seus braços para nos dar a paz. Jesus Cristo estendeu os seus braços para nos fortalecer. Filipenses 4,13, irmão, por favor. Filipenses 4,13. Jesus estendeu os seus braços para nos fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem que é aquele que te fortalece? Que te dá força para qualquer coisa nessa vida, para você permanecer firme diante de qualquer aflição, de qualquer perturbação? Jesus. Então ele morreu na cruz, estendeu os seus braços para te dar força todos os dias, né? Basta você recorrer a ele todos os dias para ele te fortalecer. Jesus estendeu os seus braços para dar alívio aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, em alguma tradução, e eu lhes darei descanso, lhes darei alívio, né? Então, Jesus nos convidando a irmos a Ele para recebermos alívio. Muitas vezes nessa vida, diante dos problemas, diante das responsabilidades, né, das pressões da vida moderna, dos afazeres, muitas vezes nós nos sentimos oprimidos, cansados, sobrecarregados, né? E muitos se prostram diante de situações assim. Então Jesus, sabendo disso, né, já nos preparando todos os seus discípulos, ele se colocou à disposição. Vinde a mim, quando vocês estiverem cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus estende os seus braços para nos aliviar. Jesus estendeu os seus braços para nos fazer companhia também. Mateus 28, 20. Né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não estaríamos sozinhos, não. Ele estendeu os seus braços na cruz do Calvário, né? Não ficou ali morto, estendido, nem na sepultura, porque ele ressuscitou. Então ele está de braços estendidos, ensinando-os. E eu estarei sempre com vocês, é a parte final do versículo, até o fim dos tempos. Jesus confortou os discípulos daquela época, e essa palavra, né, é uma palavra profética para todos aqueles que se tornam discípulos,
que Ele estaria conosco. Então Jesus Cristo estendeu seus braços para nos fazer companhia. Jesus Cristo estendeu seus braços para manifestar seu poder aos humildes e quebrantados. Segundo Coríntios 12, 9. Diz assim: e disse-me, isso é Paulo que estava escrevendo, e ele falou, disse-me, quem disse a Paulo? Deus. Paulo estava num questionamento com Deus, por situações que ele estava vivendo e até sofrendo, e aí ele escreve aqui aos Coríntios, narrando aquele momento em que ele estava vivendo, e ele falou assim, e aí disse-me Deus, em resposta ao que ele estava questionando Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como entender esse versículo? A graça, Deus dizendo para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? Essa fraqueza aqui nós devemos entender, é quando a pessoa se esvazia de si próprio, se esvazia do seu ego, do seu orgulho, né, da sua altivez, e ela deixa Deus agir na sua vida. Então, essa fraqueza nesse sentido, quando a pessoa se esvazia de si, e aí ela se coloca diante de Deus como necessitado de Deus, e aí Deus pode manifestar o seu poder. Deus não consegue manifestar o seu poder, nem Jesus consegue adentrar a uma vida de uma pessoa vaidosa, orgulhosa, altiva, cheia de si, que não se curva diante dele. A pessoa nessa situação de orgulho, de achar, né, que é poderosa e etc, que confia nos seus próprios braços, ela não se sente necessitada de Deus, não. Quantas vezes a gente ouve dizer, né, vocês só pregam para pessoas problemáticas. Um dia um conhecido meu, amigo de uma amiga minha, esposo de uma amiga minha, uma dentista, muito minha amiga, ele um empresário, e ela estava frequentando a igreja, ela ia lá em casa, a gente orava lá em casa, e aí um dia ele me falou assim, eu não vou à igreja de vocês não, porque vocês só pregam para pessoas problemáticas. Eu não tenho problemas. Você está enganado. Seu maior problema é não saber para onde você vai se você morrer agora. Aí ele ficou assim, assustado, né? Com a minha franqueza, a minha sinceridade. Seu maior problema é não saber para onde sua alma vai se você morrer aqui agora na minha frente. Né? Eu sei e a sua esposa sabe, e você não sabe. Vai para casa e pergunta para ela. Para onde que ela vai, se ela morrer agora, para onde que vai a alma dela, que ela vai te explicar. Né? Então, só as pessoas que se esvaziam de si, esse homem, né, não sei nem se ele já se converteu, porque eu não tenho mais notícia deles, enquanto a pessoa for orgulhosa e cheia de si, ela não se entrega a Jesus. Né? Muitas vezes a pessoa tem que estar realmente numa situação de fundo de poço para entender, para poder o poder de Deus se manifestar na fraqueza, quando ela está vazia de si. Então Jesus estendeu os braços na cruz para manifestar o poder dele àqueles que são humildes, né? Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus estendeu seus braços, já vou caminhando para o final, para nos proteger. Lá em Hebreus 13, 6, fala, vamos ver aí, irmão? Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então o Senhor nos protege. Ele nos ajuda, Ele nos protege, né? Como diz uma oração, o pastor fez uma oração aqui um dia desse, né? Pedindo a Deus que aproxime pessoas boas de nós e afaste as pessoas ruins. Deus nos protege, fazendo pessoas boas se aproximarem de nós e distanciando pessoas ruins, pessoas que querem o nosso mal. Né? Ele nos protege aí, ó.
o que pode fazer o homem contra nós se nós nos colocarmos diante dele, para ele nos proteger, para ele ser o nosso ajudador, e ele peleja por nós, que é o texto seguinte de Romanos 8,31, ele luta por nós e peleja as nossas pelejas, as nossas lutas, se nós as colocarmos diante dele. Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos podem se levantar contra nós, e muitos se levantam realmente. Na vida, às vezes, nós encontramos várias pessoas que querem o nosso mal, querem, a inimizade, não a nossa amizade. Mas, se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Ninguém prevalecerá. Maior é o que está conosco do que o que está com o ímpio, com aquele que quer o mal, quer o dia ruim para nós, as coisas ruins para nós. Então, Deus é por nós, nós temos que confiar nisso. Jesus é por nós e Ele estendeu os seus braços por nós. Jesus estendeu os seus braços para nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Eu vou caminhar para o final, não vou nem ler esses textos mais, mas já encerrando. Jesus estendeu os seus braços para nos abençoar. Vários textos da Bíblia falam isso, que Jesus nos abençoa. Então, Ele estendeu os seus braços naquela cruz do Calvário para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades. Então, tudo isso que eu estou lendo aqui, comprovando para os irmãos, na obra completa que Jesus fez por nós, todos nós aqui já aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, além de nos salvar, de nos dar a certeza da salvação, de que o nosso nome está no livro da vida, lá no céu, Jesus nos oferece tudo isso que eu li aqui, Ele nos abençoa, Ele supre nossas necessidades, Ele nos dá alívio, nos fortalece, nos faz companhia, nos protege, peleja as nossas lutas, as nossas pelejas, E encerrando, eu vou dar um testemunho de que muitas pessoas acham que não existem braços nenhum estendido para elas. Vou dar exemplo dos presos. Eu sempre conversei com os presos. Eu nunca fui delegado de prender e mandar para a cela sem evangelizar. Dava uma Bíblia, eu tinha caixa de Bíblia na minha sala, então quando a pessoa era presa em flagrante, eu formalizava a prisão e em seguida eu dava uma Bíblia com a minha dedicatória lá, E o cara ia para a cela com a Bíblia. E muitos, depois, me mandavam recadinhos pedindo para conversar comigo. E aí eu mandava tirar de vez em quando, tirar um, levar à minha sala para conversar. E muitos deles, quando eu perguntava a vida de crime deles, muitos falavam assim, eu não tenho nem pai, nem conheci pai nenhum, minha mãe não liga para mim, então eu não tenho ninguém de braço estendido por mim, vamos assim dizer, Uma pessoa que se achava rejeitada, que não tinha ninguém por ela, ninguém o amava. Isso eu ouvi da boca de centenas de presos. E também de adolescentes problemáticos. Muitas mães me procuravam para falar que o filho estava dando muito trabalho. Aí, aqueles adolescentes revoltados, e eu os chamava à delegacia, e quando estava lá conversando com esses adolescentes, eles falavam que não sentia amor de pai, não sentia amor de mãe, não sentia amor dos irmãos, aquelas revoltas de adolescentes, E para todos esses, eu falava assim, você pode achar que o mundo está de costas para você, que todas as pessoas fecharam, cruzaram os braços para você, mas Jesus Cristo está de braços abertos para você. Então, para todos eles eu falava assim, Jesus está de braços estendidos para você. Falava isso para os presos, falava para os adolescentes. E graças a Deus, muitos acreditaram nisso e se converteram. Muitos presos se converteram, muitos adolescentes deixaram de ser aqueles adolescentes revoltados, achando que todo mundo os odiavam, Quando eu falava que Jesus havia morrido na cruz e estava de braços estendidos por eles. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para os irmãos nessa noite. Que Deus os abençoe, que fortaleça a nossa fé cada dia, que nós possamos pensar na cruz, o significado da cruz, o quanto que Jesus nos amou e o quanto que Ele está de braço estendido para nós. A palavra com o pastor. Hã? O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Isto. Nem os seus ouvidos
não posso ouvir. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Jesus estendeu sua mão, Ele salvou-me, curou-me. A versão minha é diferente. Perdido, Sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos terminar esse culto maravilhoso, essa palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Fico alegre demais, irmão Kleber, quando a igreja proclama o evangelho na sua pureza, né? Sua pureza. Isso me alegra o coração sobremaneira. E nós estamos tendo aqui o ouro em pó na igreja do verdadeiro evangelho da Bíblia. Não há falsos evangelhos aqui na IBCL, graças ao bom Deus que a nós não tem permitido tal coisa. Amém. Nós damos graças a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que sobem ao púlpito, que estão nas suas casas, nas células, no seu trabalho, no seu emprego, levando esse evangelho verdadeiro. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão Kleber, que tem sido uma bênção no nosso meio. Obrigado. E nós pedimos que o Senhor o abençoe em todos os projetos da sua vida e no fazer a grande comissão, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Te damos graças pelas muitas vidas que foram alcançadas por meio da vida dele, dos frutos e mais frutos que ele tem, do galardão que ele terá nos céus, por não ter se omitido diante das oportunidades. E nós pedimos que o seu exemplo em nós nos incendeie, para que nós também sejamos evangelistas, aonde for que nós estivermos, na nossa vida profissional, nas oportunidades, nos lugares. Dá-nos essa ousadia, Senhor. Dá-nos essa destemidez, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser portadores desse Jesus que está com os braços estendidos para salvar. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces, meigas, contínuas e profundas consolações do Espírito Santo e a instrução do Espírito Santo seja contigo com a tua casa todos os dias dessa semana. Estamos terminados. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Se você for cumprimentar seu irmão, sua irmã, só um toquinho. Deus te abençoe, irmã, irmão.